Graça, paz aí, meus irmãos amados do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez anunciar o Evangelho, pela misericórdia do Senhor. Talvez o áudio aí não fica tão bom, porque a câmera está de trás da caixa de som, mas é o ângulo melhor, tá bom? O som não vai ficar tão bom, mas é o ângulo melhor para vocês verem aí o campo, né? Campo de batalha aí que nós estamos a semear. Aqui é a Praça Joaquim Lúcio, né? Na cidade de Goiânia, Goiás. É uma das praças menos mortas de Goiânia, né? Porque Goiânia as praças é tudo morta, né? Então tem um lugar melhor para semear. Os que estão ao redor dessa praça, os que estão a meu ver, a palavra do Senhor possa te alcançar. Eu vim aqui pedir dinheiro, eu não vim aqui representar placa de igreja, eu não vim aqui falar de uma religião, eu vim falar da palavra de Deus, somente o que a Bíblia diz e nada além, sem pôr, sem tirar o que a Bíblia diz. Foi um pastor que me enviou, mas eu fui enviado por Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estava premeditado, estava ali resolvendo algumas coisas, e Deus ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz as coisas na hora dele. O Senhor ele vai dizer que nós não podemos fazer nada sem Ele. Jesus ele disse que sem Ele nada fazemos, meu amigo. É soberba e engano de quem acredita que faz alguma coisa porque ele pode, porque ele é forte, porque tem saúde. É soberba de quem acredita que faz alguma coisa pela força do seu braço, porque ele tem força, porque ele tem saúde, porque trabalha. É soberba o homem achar que ele faz alguma coisa sem Deus. Jesus ele falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não fazemos nada sem Cristo. Se eu estou aqui agora é porque Jesus me permitiu estar. Se eu estou aqui agora é porque Jesus um dia ele me limpou para eu estar agora aqui com as mãos limpas, para poder pregar a palavra de Deus com o coração limpo. Se eu estou aqui é porque outrora eu estava no mundo, eu estava na droga. Jesus me tirou da droga, me tirou da cachaça, do loló, da maconha, da cocaína. Jesus liberta. Mas cada um, meu irmão, ele tem a sua escolha. É o homem que escolhe. O esforço da nossa parte tem que ter. Jesus ele liberta qualquer um que quiser, mas ele diz: vinde a mim. Ele chamou: vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Uma mensagem maravilhosa que Jesus falou: olha só, ei, você que está cansado, você que está oprimido, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Meu amigo, do que Jesus estava falando? Ele estava falando do pecado. O pecado faz o homem cansar, o pecado faz o homem ficar oprimido. O pecado faz o homem se sentir sem forças. Por quê? Uma hora cansa, meu amigo. Uma hora cansa. Chega uma hora que o ser humano, meu irmão, ele cansa. Chega a hora, meu irmão, que a vida de droga, de cachaça, ela cansa. Me cansou também. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num corpo que ele é alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Assim como Deus é 3 em 1, somos 3 em 1 também. Corpo, alma e espírito. A carne ela vai cansar, a alma vai cansar. E muitas pessoas não compreendem acerca dessa caminhada que muitas vezes muitos estão se sentindo oprimidos e cansados, porque o pecado faz isso, meu amigo. Quantas pessoas que amarram uma corda no pescoço e falam que vai colocar um filho em tudo, sabe o que é isso? O pecado. O pecado ele é um jugo pesado, ele é um fardo muito pesado. Aí Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Jesus ele continua dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde, meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O fardo que o homem carrega é pesado. O pecado para você carregar aí nas suas costas é pesado. É um preço muito grande que se paga para viver no pecado. Mas Jesus falou: vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
Deus não coloca fardo nenhum pesado para o homem carregar. Deus não deixa ninguém carregar um fardo pesado, ao menos que o cidadão queira. Ao menos que o cidadão escolheu carregar esse fardo pesado que o pecado traz. Assim Deus permite. Mas enquanto ainda, meu irmão, enquanto ainda tem a oportunidade, meu irmão, nós podemos fazer a escolha. Entregar o fardo pesado, que é o pecado, nas mãos de Cristo, ou continuar carregando ele nas costas, até o findar do labor dessa vida. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 21, eis que eu coloco diante de vós, entre a bênção e entre a maldição também. Escolhe entre a vida, escolhe entre a morte. Aonde que encontra a vida? A vida está em Cristo. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Escolhe a vida, meu amigo. Escolhe a vida. O que é a morte? Pecado. O cidadão que escolhe viver no pecado, ele nem sabe que ele está morto. Ele nem sabe. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, uma igreja, a igreja de Laodiceia, tem nome de que vive, mas está morto. Deus falou para aquele povo. Tu diz: sou rico, tenho prata, tenho ouro, tenho escarlata, roupas caras, joias preciosas, mas não sabeis vós que vós são pobres, cegos, nu, miseráveis e desgraçados. Olha só o que Deus falou, meu amigo. Olha só o que Deus fala na palavra dele. Rico sou, por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho bens materiais. E aí a Bíblia diz que eles são pobres. A maior riqueza, meu irmão, o homem está se esquecendo, é o reino de Deus. A riqueza, meu amigo, não é aquilo que você coloca na sua conta bancária, aquilo lá vai ficar. A Bíblia diz: não viemos para essa terra, não trouxemos nada, e de fato é que também nada vamos levar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então cada um, ele faz a sua escolha. E a escolha que fazemos agora, meu amigo, ela vai resultar na eternidade. Os caminhos que nós seguimos hoje, agora, ele vai resultar na nossa eternidade. Se mais tarde pedirem a nossa alma, que a nossa alma está sendo pedida tanto no céu como no inferno, a todo momento. E o homem tem a cada dia, meu amigo, a cada dia mais andado num sono da indolência, desapercebido, como aconteceu nos dias de Noé também. Nos dias de Noé, as pessoas não queriam nada com Deus. Está diferente hoje? Eu pergunto agora. Nos dias de Noé, aquela geração não quis nada com Deus, meu amigo. Deus queria salvar aquela geração. Aquela arca era enorme. A construção da arca durou 120 anos, ou seja, tiveram tempo suficiente para se consertar. Tiveram tempo suficiente para tomar atitude. 120 anos Noé construindo aquela arca. 120 anos aquela geração zombando de Noé, enquanto ele anunciava que vinha a destruição da terra e que a terra ia ser varrida com a água do dilúvio a qual Deus ia enviar. Aquela geração falou que ele estava louco. Aquela geração zombou. Não queriam nada com Deus. Será que não está diferente não, meu amigo? Acorda para a realidade. Jesus, ele fala na sua palavra, Mateus capítulo 24, essa mensagem que eu vim trazer hoje, Mateus 24, Jesus fala: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na geração vindoura, na volta do Filho do Homem. O que foi a geração do dilúvio? Como eu acabei de pregar, Noé construiu uma arca. Essa arca era para salvação. Entrava nela quem queria. Mas quem quis? A Bíblia diz: Noé e mais 8 da sua família. Noé, seus genros, na verdade, Noé e seus filhos e suas noras, e sua esposa.
Bíblia diz que somente 8 se salvaram no mundo antigo. Isso foi real, meu amigo, isso não é uma fábula, isso não é história. Você vai comprar um jornal para ouvir mentira, para ouvir desastre, para ouvir coisa que não presta. Mas a palavra de Deus, ela é vida, traz vida. E o que eu estou pregando agora é real. Há milhares e milhares de anos, uma geração foi destruída. E a Bíblia diz que tudo aquilo que aconteceu foi para o nosso aviso, foi para exemplo nosso. O que aconteceu? Uma geração inteira, todos foram mortos pela água do dilúvio, porque eles não quiseram a Deus, porque eles não quiseram saber de Deus. Só 8 quiseram saber de Deus, só 8 ouviram a voz de Deus. Jesus, ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será também a geração da vinda do Filho do Homem. Eles, nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Mas como assim? Todo mundo come, bebe, casa, dá esse casamento. Só que existia uma promessa. A alma deles estava correndo perigo. Havia uma promessa. Deus, ele falou, essa terra vai ser destruída. Nos tempos de Noé, Deus falou, essa terra vai ser destruída. E Jesus falou, não vai ficar nada sobre pedra. Jesus falou para essa nossa geração, não vai ficar pedra sobre pedra sem que antes não seja destruída. Então cada um tem que fazer a sua escolha. Cada um tem que fazer a sua escolha, meu amigo. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Será que nós não estamos a viver os dias da vinda de Cristo, com tudo que estamos enfrentando e enfrentamos, e agora de repente a humanidade acha que está tudo em paz, está tudo tranquilo? Os jornais estão falando para nós que está caindo a taxa de mortandade do coronavírus. Os jornais estão falando para nós que as vacinas estão já praticamente na maioria das pessoas. Será que podemos descansar e falar que está tudo em paz? Eu te digo que não. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veja, na carta a Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5 e verso de número 3. Será que nós podemos falar que está tudo em paz agora? Olha só o que diz a Bíblia. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meu amigo, não é tempo de ficar desapercebido. Não é tempo de você falar para a sua alma, descansa, folga, come e bebe, como aconteceu nos dias de Noé. A mensagem do Evangelho, meu amigo, ela desperta a quem quer se despertar. E a Bíblia está dizendo, quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, pois repentina destruição sobrevirá sobre a face da terra. Fica dando bobeira para você ver. Fica brincando de falar que tem Deus para você ver. Fica tomando o nome de Deus em vão. Fica zombando o nome de Deus, das palavras de Deus, zomba. Para você ver qual que vai ser o seu fim, seu soberbo. Olha o que a Bíblia diz. E quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. É muito perigoso quando tudo acalma. Depois de uma certa perturbação que a terra passou, a Bíblia está dizendo que vai haver a paz. Ela vai ser por um momento, mas depois vai vir repentina destruição. E o povo agora está achando que não precisa mais de Deus. Se ajoelharam nas esquinas em 2020, 2021. Se ajoelharam nas esquinas, nas calçadas, na rua para orar a Deus. O povo começou a querer falar de Deus. Mas meu amigo, e agora? Você não precisa mais de Deus não. Cadê esse povo?
Cadê esse povo que proclamou o jejum nacional? Está tudo de volta no pecado de novo? Está tudo entregue a bebedice de novo? Meu amigo, olha o que a Bíblia diz: quando disserem a paz, segurança, virá a repentina destruição. Então não é tempo de falar que agora está tudo sob controle, porque quando vem a paz, meu amigo, também devemos ter uma preocupação que depois dessa paz vem coisa pior. Vem coisa pior. Depois dessa suposta paz que a terra está vivendo. Veja o que está escrito em Mateus 24. Será que nós não estamos vivendo? Eu volto a fazer a mesma pergunta. Será que não estamos a viver os dias da volta de Cristo? Não. Jesus, ele fala os sinais. Eu quero ler esses sinais agora, conforme está escrito a palavra do Senhor no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 24. Essa mensagem ela já está bem conhecida, porque realmente ela tem sido nesses últimos dias o alerta de Deus para a nossa vida. E olha o que diz no capítulo 24, primeiro versículo: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra sem que não seja derrubada. Versículo 3: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quantas vezes você já se perguntou isso? Os discípulos perguntaram para Jesus o que muitos estão se perguntando hoje. Muitos estão se perguntando hoje quando será o fim, e se nós estamos a viver esse tempo do fim. Os discípulos tiveram a mesma dúvida, perguntaram para Jesus: dize-nos, Senhor, quando acontecerá essas coisas e quais serão os sinais do fim? Jesus, ele fala, ele entregou o ouro, ele entregou aquilo que nós precisávamos para saber se já está próximo a volta dele ou não, para assim estarmos ansiosos e se preparando para encontrar com Deus. Então Jesus vai falar no versículo 4, capítulo 24, versículo 4, ele começa a dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, vão surgir muitos enganadores. Jesus já falou bem claro: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, surgiriam muitos enganadores. Olha ao nosso redor, quantos enganadores que tem? Quantos que fizeram empresa em nome de Deus? Quantos que fizeram o império em nome de Deus? As maiores religiões hoje, meu amigo, elas se enriquecem às custas do nome de Deus. As maiores religiões hoje, elas se enriquecem às custas do nome de Deus. Se pregasse a verdade do Evangelho, meu amigo, não ficava rico não. Se pregar só o que a Bíblia diz, dentro do contexto real, da história real, ninguém ficava rico não, amigo. Jesus não tinha nenhum sapato, a não ser o que estava no pé dele. Religião não salva ninguém. Jesus salva, religião não. Então, deixa eu continuar pregando. Jesus, então, ele não tinha nenhum real. Ele disse: olha, o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem não tem aonde deitar, não tem aonde reclinar sua cabeça. Jesus falou, ele peregrinava na terra. O que Jesus fez? Ele abriu mão da sua riqueza que ele tinha. Ele abriu mão do seu reinado no céu, da adoração dos anjos. Jesus abriu mão de ser rico. A jumenta que Jesus andava, ela era emprestada. Jesus, ele falou: vocês querem mesmo me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Os pássaros têm os seus covis, as raposas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus pregou o Evangelho mais do que qualquer um
dos que estão na terra, em cima de um jumento emprestado, não se beneficiou em nome de Deus, nem se beneficiou sendo o próprio Deus. E hoje como que as pessoas estão tão cegas, que estão ajudando mercenários a se enriquecer, estão sustentando mercenários que são bêbados, eles mesmos assumem. Esses dias para trás, o próprio líder dessa igreja, a Yurd, ele mesmo em cima de um navio, de um iate que era dele, ele disse: eu bebo mesmo, e daí, quem tem a ver com a minha vida? Ele disse: além de ser beberrão, é soberbo, é ignorante, não tem mansidão nenhuma, e ainda engana o povo para poder ganhar dinheiro em cima do nome de Deus. Será que o povo não percebe isso ou não quer ver? Será que o povo está enxergando a apostasia, o abandono da fé, ou não quer ver? Será que o povo não está percebendo que a religião não foi Deus que fundou, não foi Jesus que deixou? Ou será que o povo está amando ser enganado? Jesus ele vai dizer, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. O povo defende religião por quê? Porque está cego, porque não conhece a palavra. O povo defende mercenários por quê? Porque está cego. Por isso que o povo defende os corruptos, defende padres pedófilos, padres que tacam a mão no dinheiro do povo, ou homens que não tem nada de Deus, só falam de Deus, falam de amor, mas não tem amor para com ninguém. Homens que pregam misericórdia, mas não tem misericórdia de ninguém. Homens que têm aparência de piedosos, mas piedade eles não têm nenhuma. Eles falam de Deus sem ter Deus, eles usam as coisas de Deus para se beneficiar. Isso que eu prego agora é para você se despertar, meu amigo. Isso que eu prego agora é para que hoje você possa acordar, meu amigo. E a palavra de Deus me dá propriedade para dizer o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14 vai dizer: desperta, ó tu que dorme. Na verdade a Bíblia diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. A Bíblia diz que eu não posso ter parte nas obras das trevas. Eu não posso ter parte na corrupção de pastor nenhum, de político nenhum, de ninguém. Mas antes eu tenho que condenar elas abertamente. A Bíblia que diz. Abre a tua Bíblia, Efésios 5:11, para você ver. E aí Jesus vai dizer: porque o que eles fazem em secreto, em oculto, é até dizer que é torto. O que é torto? É errado, profano, pecaminoso. O que eles fazem de errado e oculto é até que alguém pregue o que a Bíblia diz, dizendo: isso está errado. E aí no versículo 13 até o 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então a Bíblia está dizendo: você não concorda, você não deve concordar com a corrupção, com as obras das trevas, com o pecado, com a injustiça, com o erro. Mas você deve condenar. Por quê? Porque assim você está dizendo: desperta, desperta tu que dormes. Que o homem, meu amigo, você concorda comigo? Que o homem, meu amigo, através da sua ignorância, através da sua falta do conhecimento, o seu entendimento tem sido cegado. O homem, quando ele rejeita o conhecimento, o seu entendimento começa a ser cegado. O ser humano, quando ele começa rejeitar o verdadeiro conhecimento, ele começa a ficar cego de entendimento. Ele não consegue enxergar o erro, ele não consegue enxergar onde que está o pecado. As pessoas estão enganando ele está dizendo amém. As pessoas estão falando em nome de Deus o que Deus não está mandando dizer, e as pessoas estão falando glória a Deus. As pessoas estão pedindo dinheiro em nome de Deus, coisa que Deus não mandou fazer, e as pessoas estão dizendo amém, e estão dizendo que é Deus que está falando. As pessoas estão pedindo carro em oferta de fogueira santa, casa, dinheiro, em nome de Deus, e Deus não mandou ninguém pedir nada dessas coisas, e as pessoas estão dizendo amém. Por quê? O meu povo está sendo destruído. Profeta Oséias capítulo 3. O meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou conhecimento, porque lhes faltou o conhecimento. O conhecimento, meu amigo, tem sido deixado de lado.
O conhecimento, meu amigo, tem sido rejeitado. As pessoas têm rejeitado o conhecimento da parte de Deus. As pessoas têm rejeitado conhecer a palavra de Deus. A maioria tem uma Bíblia. A maioria anda com a Bíblia no painel do carro. A maioria anda com a Bíblia numa mochila. A maioria tem uma Bíblia em casa. A maioria tem uma Bíblia. Mas o povo está trocando esse conhecimento, o conhecimento da leitura da Bíblia, para confiar em padres, para confiar em pastor que não estão pregando o que a Bíblia está dizendo, confiando em mercenários, homens que não têm nada com Deus. Servo de Deus. Servo de Deus. Então, meu amigo, o que eu prego para você, talvez você fale, é discurso de ódio. O que eu prego para você, talvez você fale, é discurso de ódio. E eu quero confirmar isso para você, é um discurso de ódio mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. É ódio contra o pecado. É ódio contra o pecado. A Bíblia diz que nossa carne não é... A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o fulano, não é contra a religião a religião B. Não, a nossa luta é contra o diabo, é contra principados e potestades, é contra o engano que Satanás está colocando diante das pessoas, hipnotizando elas, fazendo lavagem cerebral. É isso que o diabo está fazendo com o povo religioso, lavagem cerebral, hipnose na cabeça, e as pessoas estão no engano, e estão tendo prazer de permanecer no engano, e continuando. Era como se dissesse assim: me engana que eu gosto. Parece que as pessoas estão vivendo dessa forma, me engana que eu gosto. Por quê? Uma hipnose. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1 acerca dessa hipnose. Romanos capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: pelo que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Então a Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. O que a Bíblia está dizendo? Romanos capítulo 1, olha só, no versículo de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhança de imagens de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis, aves, pelo que Deus nos entregou. A Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. O dízimo, até o dízimo, conseguiram transformar em dinheiro. Ué, pregador, não é dinheiro não? Nunca foi. Nunca foi, até o dízimo conseguiram transformar em dinheiro. Nunca foi. Era 10% da lavoura, da plantação, do cominho, do endro, dos animais. Existia dinheiro. Até a casa do tesouro conseguiram transformar ela na igreja. E a igreja não é a casa do tesouro. Ela era Israel. Não existe mais. Lá se fazia o estoque dos 10% da plantação, daquilo que se colhia. Era para os levitas, não era para brasileiro, não era para chinês, não era para japonês, não era para europeu, não era para americano, não. Era para os levitas e os israelitas. Mudaram a verdade de Deus e mentira, meu amigo. O templo de Deus somos nós. Transformaram ele em templo de pedra. Transformaram em templo de pedra. Aí você vai falar, mas existia templo? Existiu, já existiu. Deus deu ordem para Salomão, dizendo para ele como que ele construiria o templo de Jerusalém. O templo de Salomão foi erguido, justamente. Só que Jesus agora profetiza a queda desse templo, esse templo de pedra. Por que Jesus profetiza a queda, a ruína desse templo de pedra? É porque ele estava fazendo a promessa naquele momento que o templo de Deus, a casa de Deus, não ia ser mais tijolo, não ia ser mais pedra, mas ia ser agora o corpo. É por isso que Jesus profetizou a queda do templo de Israel, aquele templo feito pela mão do homem, porque agora ele queria fazer do homem a sua casa, a sua morada, e esse é o único templo
de Deus no século atual. Ao ponto que Jesus, ele fala na sua palavra, no livro de Atos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco é servido pelo homem. Então Deus, ele já habitou em templo feito por mãos humanas, porque Davi muito quis. Deus permitiu que se construísse o templo em Salomão. Salomão construiu o templo. Salomão foi um homem muito rico. Depois se corrompeu, não pelo dinheiro, mas pela apostasia também, as religiões. Se dobrou diante de outros deuses, se corrompeu e não sabemos se foi condenado ou se foi salvo. Então o templo de Deus somos nós. E a Bíblia diz que nos últimos dias mudariam a verdade de Deus em mentira. Eu estou pregando algumas coisas para você que mudaram. A Bíblia diz que a intercessão, ela vem do Espírito de Deus. Até isso conseguiram transformar. Não é mais o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, por seus gemidos inexprimíveis, mas agora é Maria, é Aparecida, é os demais santos que a Igreja Católica santificou, canonizou. Mudaram tudo para poder fazer o quê? Um império, fazer o quê? Um comércio em nome de Deus. Nesse exato momento que eu prego para você agora, está acontecendo um comércio agora na porta de um templo. Está acontecendo agora o comércio na porta de um templo. E a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na porta de um templo lá em Israel, estava vendendo coisas, estava vendendo animais, porque naqueles tempos meu amigo faziam sacrifício de animais. Eles pediam sacrifício de animais. E aí o que eles fizeram? Foram vender os animais de sacrifício na porta do templo. Foram vender pois eles vendiam coisas na porta do templo também. Só que o que aconteceu depois daquilo? Jesus fala: a casa do meu pai é chamada casa de oração, mas vós a tens convertido em covil de ladrões e salteadores. A casa de Deus, ela já foi um templo, e eles transformaram ela em covil de ladrões e salteadores. É por isso que Jesus determinou a queda daquele templo, porque aquele templo se transformou em comércio. Jesus acabou com aquele comércio naquele momento, determinando a ruína, a queda do templo de Jerusalém, para que não houvesse mais comércio. Construíram mais templos em nome de Deus. Não vemos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus pedindo para construir templo nenhum. Não vemos apóstolos falando que Jesus mandou construir templo nenhum. Nós vemos a igreja de Atos, não dentre quatro paredes, não num lugar chamado instituição religiosa, não num lugar chamado igreja evangélica, igreja católica, não. Nós vemos a igreja de Atos reunida dentro dos lares, de irmãos, de irmãs, de pessoas, e pregava o evangelho nas praças, nas avenidas. Essa era a igreja de Atos. Esse é o modelo de igreja que Jesus deixou. O modelo de igreja que Jesus deixou não é a assembleia, que muitos falam, esse é o exemplo. Não, aquela não é o exemplo, porque a de Cristo não cobra dívida. A igreja de Cristo não pede dinheiro. A igreja de Cristo não tem CNPJ. A igreja de Cristo não tem uma placa que se identifica como igreja, mas é o Espírito Santo que identifica o homem como igreja. Você compreende? A palavra de Deus, ela diz que nós somos a casa, a morada de Deus. 1 Coríntios 3. Pois o vosso corpo é o templo, a morada de Deus, não é pertencente a vós. Hebreus capítulo 3 também vai dizer: a qual casa somos nós? A qual casa somos nós? Hebreus 3. A Bíblia diz sobre isso. A qual casa somos nós? Casa de quem? De Deus, morada de Deus. Ele quer fazer de nós a morada. Por isso que nós temos que santificar o nosso corpo. Por isso que nós temos que nos purificar de dentro para fora. Por isso que nós temos que expulsar todo o pecado, lançar ele fora.
Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é a atitude. A primeira atitude para Deus fazer morada em você é você reconhecer o pecado, ou seja, confessar. A segunda atitude, deixar o pecado. Confessar o pecado e deixar. São duas atitudes, confessar o pecado e deixar. Muitos por aí têm escondido seus pecados. Muitos por aí têm ocultado os seus pecados. Muitos por aí têm tentado justificar, arrumar desculpas para os seus pecados. Mas o que a Bíblia diz? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está voltando a mensagem. Mateus capítulo 24. Jesus falou acerca dos sinais do fim. E aí no versículo 5 Jesus começa a dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Isso já tem acontecido. Muitos têm se julgado ser o próprio Cristo na terra, e a Bíblia diz que isso aconteceria. Jesus falou, não dê crédito, não dá atenção, não dá credibilidade. Por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam que o Henrique Cristo é o Cristo. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda estão sendo enganadas por falsos cristos que estão sendo levantados em diversos lugares. Jesus falou, não dê crédito. Porque virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muito. Eu direi de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então não é o fim ainda quando você vê nação se levantar contra a nação, não é o fim ainda quando você vê falsos cristos sendo levantados, o Henrique Cristo, outros que estão lá em outros países, outros que estão se intitulando que o Cristo vai vir, igual a Israel. Eles estão preparando um novo templo, porque eles estão dizendo que o Cristo virá, porque eles estão esperando o Cristo, o falso Cristo, na mente deles, é Jesus que vai vir. Na mente dos israelitas, Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Na mente dos israelitas, Jesus nem sequer desceu na terra. Eles rejeitaram o Cristo que foi crucificado. Eles mesmos mandaram Jesus para a cruz, porque eles não creram no Filho de Deus. E eles estão preparando o templo, já está quase terminando, para receber o falso Cristo. Jesus falou que falsos cristos sobreviriam sobre a face da terra. Falsos cristos seriam levantados na terra. Não é só o Henrique Cristo que é o falso Cristo, não. Não é. A Bíblia continua dizendo mais sinais ainda. Enquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então Jesus falou muitas coisas sobre a volta dele. Jesus deixou muitos sinais sobre a volta dele. E aí eu te pergunto, tudo isso que eu acabei de ler agora na palavra de Deus, olhamos à nossa volta, não está se cumprindo não, meu amigo? Jesus falou falsos cristos, Jesus falou de falsos profetas, Jesus falou de enganadores, e ele vai continuar falando mais ainda depois, até o fim dessa palavra. Que o amor de muitos se esfriará por ter se multiplicado a iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo final. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria por ter se multiplicado a iniquidade. O amor de muitos tem se esfriado, meu amado. A misericórdia, ela está em falta. O amor de palavras é o amor fingido. E muitos estão pregando amor, estão falando de misericórdia, mas o amor verdadeiro não é de palavras, é de atitude. Não é de falar que ama a Deus, mas de obedecer a Deus. Não é de falar que tem Deus e que acredita em Deus, mas de obedecer a palavra de Deus e guardar o seu coração a Deus, guardar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito da corrupção do pecado. Então muitos por aí
estão falando que crê em Deus, estão falando que ama a Deus, estão falando que tem Deus no coração. A Bíblia fala que os que dizem essas coisas e não guardam a sua palavra, torna mentiroso. O que diz em João capítulo 14, João 14, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 23, olha só o que diz a Bíblia. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Ora, quem me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu disse não é minha, mas o Pai que me enviou. Então, se dissemos que amamos a Deus, nós temos que ver bem isso daí. Porque se nós não obedecemos a palavra de Deus, estamos falando mentira. Se nós estamos falando que amamos a Deus e não estamos tendo obediência à palavra de Deus, estamos mentindo para nós mesmos. Estamos nos fazendo mentirosos, falando algo que nós não vivemos, falando algo que não é verdade. A Bíblia fala: aquele que não guarda as minhas palavras é mentiroso. Então esse versículo mostra que Deus, Ele não está dentro do coração do homem ainda. Não está ainda. Enquanto o homem não guarda suas palavras, Deus não está dentro do coração ainda. Eu vou ler novamente João 8, João 14, versículo 24. Versículo 23, versículo 24. Olha um detalhe muito importante, que a palavra de Deus diz: disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Ou seja, se guardarmos a palavra de Deus, Deus vai fazer morada em nós. Se nós falamos que amamos a Deus e não guardamos a palavra de Deus no nosso coração, somos mentirosos e Deus não habita em nós. Então tem muitas pessoas que têm enganado a si próprio. Tem muitas pessoas que têm enganado o seu próprio coração, mas ninguém engana Deus, amigo. Ninguém consegue enganar Deus. Então, se você quer ter Deus no seu coração, você tem que começar hoje a parar de ser um cabeça dura e aguardar a palavra de Deus. Você tem que hoje, a partir de hoje, tudo que você tem ouvido a palavra de Deus, colocar em prática. Porque, meu amigo, não somos inocentes mais. Esse Brasil, o que predomina nesse Brasil é religião cristã, religião evangélica, religião católica. Eu não estou falando que elas são verdadeiras, mas elas falam de Deus. E a partir do momento que você ouviu falar de Deus, a partir do momento que você ouviu falar da palavra de Deus, ninguém mais é inocentado dessa sepultura, ou vai ter que prestar conta pelo que ele sabe, pelo que ele conhece. E a Bíblia chega a vivenciar junto 22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Graças a Deus, glórias a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Então muitos têm se enganado, ouvem, mas não praticam. Fala de amar Deus, mas se não guarda a palavra, se ela não está no coração, é mentiroso. Davi, ele guardou a palavra de Deus. O salmista Davi, o rei Davi, ele diz: escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Davi, ele não só guardou a palavra no coração dele, não só colocou a palavra de Deus no coração dele, ele escondeu, meu amigo. Sabe por quê? Porque o diabo é malandro. Porque o diabo, ele é bandido, ele rouba a palavra do seu coração. É por isso que Davi, ele não só guardou a palavra, ele escondeu para que o diabo não roubasse. O diabo é bandido, meu amigo, ele rouba a palavra do seu coração quando você não recebe ela de bom grado, quando você não dá crédito a ela, quando você ouve ela e deixa ela ir embora, quando ela entra por um ouvido e sai pelo outro. É a parábola do semeador que semeou, deixou a semente em cima do solo, pisou em cima da semente, veio a ave, pousou sobre essa semente, levou embora a semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. O que é o solo que a semente caiu? É o coração que recebe a palavra. Quem é o semeador? É aquele que está pregando a palavra, é aquele que está semeando a mensagem do Evangelho.
Nós temos que ver isso daí. Não basta só falar, tem uma religião. Porque até mesmo para ter uma religião, meu amigo, ela tem que estar enquadrada na Bíblia. Então não basta ter uma religião. Tiago 1, 26, 27 diz: se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes a religião desse tal é vã. Olha aí. Olha só o que a Bíblia diz. Olha a palavra de Deus. Medita bem nesse versículo. Se alguém por aí diz: tem uma religião, nasci católico, nasci evangélico, sou católico, ou seja, se alguém por aí diz ter uma religião, não refreia a sua língua. Tiago 26, se faz um corrompido. Se alguém por aí diz ter uma religião, não guarda a sua língua, se faz mentiroso. Vou ler esse versículo para você agora, dentro da Bíblia. Talvez você fale, ele está falando de si mesmo, está falando coisa da cabeça, falando mentira. Eu não vim aqui para servir o diabo. Concorda que ele é o pai da mentira? A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então eu não sou filho de Satanás. Estou aqui como um servo de Deus, como um filho de Deus, nascido de novo, dado do Espírito para pregar para você o que a Bíblia diz, a verdade. Se fosse para pregar a mentira, eu me tornava evangélico, eu não sou evangélico, eu me tornava católico, começava a pregar mentira e enriquecer, sendo um padre, sendo um pastor, mas Jesus nos chamou não para poder enganar, mas para pregar a verdade. Olha só o que diz em Tiago 26, acerca da religião. A Bíblia fala o que é religião e fala acerca de quem tem uma religião. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então alguém diz por aí que é religioso, diz que é católico, diz que é evangélico, tem que refrear a língua. O que a língua produz senão a mentira? Senão a fofoca, senão a calúnia, a difamação. Livro de Salmos 36. A Bíblia está falando no livro de Salmos 36. Navalha afiadora é a língua do homem fraudulento, é a língua do homem de coração impuro. Navalha afiadora, ou seja, uma navalha, meu amigo, é como uma arma. Na mão de uma pessoa mal intencionada, ela serve para estilhaçar, estraçalhar. Assim é a língua do homem. Assim tem sido a língua do homem corrompido. Por isso que eu prego para você, meu amigo: buscar o Senhor enquanto você pode achar. Enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos, se converta a Deus, torne-se para o nosso Deus, pois Ele é benigno, Ele é misericordioso em perdoar. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, meu amigo. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Por mais que o homem se corrompa, enquanto ele tiver fogo de vida, Deus perdoa. Por mais que o homem se distancie de Deus, por mais que se torne desonesto, impuro, incorrupível, não tem pecado que Deus não possa perdoar. Não tem. Todos os pecados Deus pode perdoar. Todos, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito sério. Jesus ensina. Eu não vou te pedir nada não, mano. Eu sou um cara consciente. Jesus ensina. A paz do Senhor que aceitar isso, mano. Opa, você deixa eu só falar algo, porque eu começou comentando ali da sociedade sobre o que você estava falando. Posso falar? Pessoal, primeiramente eu quero desejar bom dia para todos vocês aí. Enquanto o servo de Deus aqui está tentando fazer um trabalho, muitas das vezes que você, cristão, que está passando aí olhando com tanto nojo para nós, a maioria de vocês vê indiferença sobre esse cidadão. Eu vou te falar para vocês. O ídolo de Deus é isso aqui. Não é você que sai de frente de um templo, senhores, como esse, né? Muitas das vezes empoderado por ser um templo com nome, e passa por nós aqui nessa praça aqui e nos vê com tanta maldade e indiferença.
Ou seja, para de hipocrisia. O Deus que você serve, ele não é financeiro. O Deus que você serve, ele não é de marca de roupa e nem mesmo o Senhor autodidata. O Deus que você serve, ele, graças a Deus, ele é poderoso para te dar oportunidade de viver todos os dias. E a maioria de vocês reclama do que tem, do ônibus, da comida. A maioria das vezes vocês nem fala bom dia para a mãe ou para o filho. E quando está dentro de um caixão, vocês querem dizer que ama e que sentiu falta. Para de se valorizar, para de se auto-empoderar e começa a entender que você depende sim de uma pessoa. Senão você não estaria nesse ponto de ônibus esperando um ônibus para poder ir para o seu destino. Obrigado, irmão, com Deus, e que vocês possam ser melhor sempre. E para de falar da vida dos outros e tenta ouvir o servo de Deus aqui, tá? Obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas, humildes, desprezíveis dessa vida para que seja aniquilado aqueles que se acham grandes, se acham sábios. Meu amigo, Deus surpreende o homem. Deus, ele usa o improvável, o que não é, ele faz ser o que é pequeno, Deus faz ser grande, o que é fraco, Deus faz ser forte. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Então Jesus, ele está às portas, ele está às portas, ele está voltando. E ninguém quer enxergar essa realidade, ninguém está percebendo. A maioria não está se preocupando. A maioria, quando olha para uma pregação como uma pregação que se fala da volta de Cristo, acha que é apenas brincadeira, não leva a sério.